Quantas vezes uma pessoa pode cometer o mesmo crime horrível antes de ser detida? Esta pergunta assombrou a cidade de São Paulo durante décadas, quando uma mulher comum, mãe de família, escondia um segredo aterrorizante que chocaria o Brasil inteiro quando finalmente foi revelado. Neide Maria Maia Lopes nasceu em 1944, em São Paulo. Criada em uma família de poucos recursos, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista. Ela teve uma infância marcada pela simplicidade e pelas dificuldades financeiras típicas dos trabalhadores urbanos da época. Neide casou-se jovem com Joaquim Lopes, um trabalhador braçal. O casal estabeleceu residência em uma casa humilde na Penha, onde criaram seus filhos e levavam uma vida aparentemente normal aos olhos da vizinhança. Para quem observava de fora, Neide era apenas mais uma dona de casa comum. Ela cuidava da família, fazia compras no comércio local, conversava com vizinhos. Nada em seu comportamento público sugeria a escuridão que habitava por trás daquela fachada de normalidade. No entanto, desde muito jovem, Neide desenvolveu um padrão de comportamento que permaneceria oculto por mais de 4 décadas. Durante os anos 1960, 1970 e 1980, uma série de desaparecimentos misteriosos de recém-nascidos ocorreu na zona leste de São Paulo. Bebês sumiam de maternidades de casas humildes de famílias desesperadas que nunca mais veriam seus filhos. Esses desaparecimentos raramente recebiam atenção significativa das autoridades. As vítimas eram, em sua maioria, famílias pobres que não tinham recursos ou influência para pressionar por investigações rigorosas. Os casos ficavam arquivados, as famílias sofriam em silêncio e a vida seguia. Ninguém imaginava que por trás desses desaparecimentos estava uma mulher que vivia a poucos quarteirões de distância, uma vizinha comum que cumprimentava as pessoas na rua. Neide tinha desenvolvido um método sinistro. Ela frequentava maternidades públicas, casas de parto e regiões onde sabia que mulheres pobres davam à luz. Ela observava, planejava e esperava o momento certo. Quando identificava uma vítima em potencial, uma mãe vulnerável, geralmente muito jovem ou em situação de extrema pobreza, Neide se aproximava com aparente bondade. Ela oferecia ajuda, demonstrava preocupação, ganhava a confiança da família. E então, quando a oportunidade surgia, ela levava o bebê, simplesmente desaparecia com a criança, deixando para trás pais desesperados que nunca mais teriam notícias de seus filhos. O destino dos bebês era ainda mais perturbador. Neide não os criava como filhos próprios. Não os vendia para adoção ilegal. Segundo investigações posteriores revelariam, ela os matava pouco tempo depois de pegá-los. Os motivos exatos para seus crimes permaneceram objeto de especulação e análise psiquiátrica por anos. Alguns especialistas sugeriram que Neide sofria de uma forma grave de psicopatia. Outros apontaram para possíveis traumas não resolvidos de sua própria infância ou de perdas gestacionais que ela pode ter sofrido. Durante décadas, Neide continuou sua rotina macabra. Ela pegava bebês, os matava e descartava os corpos em locais onde dificilmente seriam encontrados. Terrenos baldios, córregos, áreas de descarte de lixo, todos se tornaram túmulos anônimos para suas vítimas. A frieza com que ela operava era chocante. Após cometer um crime, ela retornava à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Cuidava de sua própria família, interagia com vizinhos, mantinha a aparência de uma mulher comum. Seu marido, Joaquim, aparentemente não suspeitava de nada. Ou, se suspeitava, escolhia não ver, não questionar. Ele seguia sua rotina de trabalho, voltava para casa à noite, vivia ao lado de uma mulher, cujo segredo terrível permanecia oculto. Os filhos de Neide cresceram, sem saber que sua mãe era responsável por crimes hediondos. Eles a viam como uma figura materna normal, talvez um pouco fria emocionalmente, mas nada que sugerisse a monstruosidade que ela escondia. Durante os anos 1980, com o aumento populacional de São Paulo e a maior atenção da mídia a crimes contra crianças, alguns dos casos de desaparecimento de bebês começaram a ganhar destaque ocasional na imprensa local. No entanto, a polícia ainda não conectava os pontos. Não havia um padrão claro identificado. Os crimes ocorriam em diferentes bairros da Zona Leste, em momentos distintos, sem ligação aparente entre as vítimas, além de sua vulnerabilidade social.
Neide continuava livre, vivendo sua dupla vida com uma facilidade perturbadora. Foi apenas no início dos anos 1990 que uma série de coincidências começou a chamar a atenção de investigadores mais atentos. Em 1991, uma assistente social que trabalhava na região da Penha notou um padrão estranho. Ela havia atendido várias famílias ao longo dos anos que relataram o desaparecimento de bebês recém-nascidos. E em pelo menos 3 desses casos, as mães mencionaram a mulher que havia oferecido ajuda dias antes do desaparecimento. As descrições dessa mulher eram vagas, mas apresentavam semelhanças. Uma mulher de má idade, aparência comum, que se aproximava oferecendo auxílio com suprimentos para o bebê ou conhecimentos sobre cuidados infantis. A assistente social levou suas observações à polícia. Inicialmente, os investigadores mostraram-se céticos. A conexão parecia tênue, baseada em relatos vagos de mães traumatizadas. No entanto, um detetive da Delegacia de Homicídios da Zona Leste decidiu investigar mais a fundo. Ele começou a revisar casos antigos de desaparecimento de bebês, procurando padrões, semelhanças, qualquer fio que pudesse conectar os crimes. E lentamente, um padrão começou a emergir. Muitos dos desaparecimentos ocorriam em um raio relativamente próximo ao bairro da Penha. As vítimas eram sempre famílias pobres, mães muito jovens ou em situação de vulnerabilidade extrema, e em vários casos havia menção a uma mulher que havia oferecido ajuda. A investigação ganhou novo ímpeto em 1993, quando mais um bebê desapareceu em circunstâncias similares. Desta vez, a polícia agiu rapidamente. Investigadores entrevistaram a mãe ainda sob o trauma imediato do desaparecimento. A jovem mãe descreveu uma mulher que havia conhecido dias antes do desaparecimento. Ela forneceu detalhes físicos mais precisos e, crucialmente, lembrou-se aproximadamente de onde a mulher morava. Com base nessas informações, a polícia começou a fazer vigilância discreta na região. Eles procuravam por uma mulher de meia idade que correspondesse à descrição, que vivesse na área da Penha e que demonstrasse interesse incomum em recém-nascidos. Foi assim que Neide Maria Maia Lopes entrou no radar dos investigadores. Observações iniciais não revelaram nada, obviamente suspeito. Neide levava uma vida externamente normal, mas os detetives decidiram aprofundar a investigação. Eles começaram a entrevistar vizinhos, comerciantes locais, qualquer pessoa que pudesse fornecer informações sobre ela. Algumas histórias interessantes começaram a surgir. Vizinhos mais antigos mencionaram que, ao longo dos anos, ocasionalmente viam Neide com bebês. Ela dizia que estava cuidando de filhos de amigas ou parentes. Os bebês apareciam e depois desapareciam. E Neide explicava vagamente que haviam retornado às mães. Eles não podiam simplesmente prender Neide, baseados em coincidências e suspeitas vagas. Precisavam de provas, de uma conexão direta entre ela e os desaparecimentos. A oportunidade surgiu quando a polícia decidiu fazer uma busca mais ampla, em terrenos baldios e áreas de descarte próximas à residência de Neide. Utilizando cães farejadores e equipes de escavação, eles começaram a procurar por restos mortais. E foi quando a verdadeira extensão dos crimes de Neide começou a ser revelada. Quantos bebês realmente desapareceram ao longo de décadas? O que os investigadores encontrariam quando finalmente confrontassem Neide? E como uma mulher conseguiu esconder crimes tão hediondos por tanto tempo? Continue na parte 2 para descobrir como a investigação revelou a verdade chocante sobre a Fera da Penha e o impacto devastador de seus crimes.